Panam. Vamos lá convidar todo mundo de novo. Pam, pam. Pronto. Um monte de gente convidada. Agora a Dani vai ser convidada oficialmente. Cadê a Dani? Não apareceu. Pronto, Dani, agora eu vou mandar aqui convite deste negócio que é difícil, chamado Instagram. Pronto. Agora vai, se Deus quiser. Dani, você não me Viu? vê, Não, né? agora eu te vejo. Ah, milagre, agora falei que ia dar certo. A terceira vez deu certo. Agora deu Tudo certo, você bem? vê? Que Tudo isso, em até você. parece. Imagina se a gente não tivesse se vendo, ia ser uma perda muito grande, né? Ia ser triste. Você tá me ouvindo bem? Tá, tranquilo, tranquilo, muito bom. Ah, Mandei o legal. convite. Obrigado, Dani, por ter aceitado esse convite. Fiquei até surpreso, falei, vai ser muito difícil falar com ela, vou mandar o convite. E aí ela pegou, aceitou. Falei, nossa, que Não, sorte, nossa. imagina, eu que agradeço o convite. Eu acho super importante a gente falar sobre esse assunto e para mim ainda é uma coisa muito recente. Acho que a minha ficha ela ainda está caindo, mas eu acho que é importante dividir a minha história com as pessoas, até para servir de alerta também. É verdade, é verdade. Achei muito incrível, assim. E a gente montou essa campanha todo ano a gente faz, né? Chama Nem Todo Câncer é Rosa. E a gente fala para. Porque, assim, Outubro Rosa é um negócio muito amplo, assim. Toda hora a gente tem muita gente falando sobre câncer de mama e tal. E aí eu falei, cara, eu queria conversar com pessoas e ter uma história diferente aí, assim, que tem a ver com a nossa história, né? A gente é uma associação de combate ao câncer de ovário e a doenças ginecológicas. Vou aproveitar e me apresentar. Eu sou Fernando, eu fundei essa organização, a ACO, que é uma organização pequena, mas a gente está aí resistindo há 7 anos. Minha mãe faleceu de câncer de ovário aos 58 anos de idade, minha avó faleceu aos 51 anos de idade. E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa e tal. E aí, enfim, desde 2016 a gente está aí. E todo ano, como eu falei, a gente faz essa campanha, assim, a gente faz lives o ano inteiro, falando com médico, com paciente, o ano inteiro tem. Mas em outubro a gente especificamente faz essa, e nem todo câncer é rosa. E aí eu falei, não, quero encontrar alguém que tem uma história realmente e que tem tudo a ver com isso. Assim, e quando eu vi essa história, que eu falei, caramba, a Dani fez a mesma cirurgia que praticamente que a Angelina Jolie fez, tal. Mas as pessoas têm que comentar isso, assim, tem que falar, porque a gente vai conseguir falar com a Angelina Jolie, mas a gente tem que. Não é verdade, Dani? É É mais difícil, né, de falar com ela. difícil, é mais, Para acho que a você agenda é dela, difícil, imagina para mim. eu acho que a agenda dela é um pouco mais complicada que a minha, Mais talvez sim. complicado, é verdade. E aí, muito legal, aí você topou falar, e aí queria começar por isso, assim, se você já tinha ouvido falar em teste de mutação genética, se você tem histórico familiar de algum tipo de câncer, como é que você chegou até lá? Eu, seguindo o teu perfil, eu vi que você é uma pessoa muito antenada também na questão preventiva de doenças e tal, enfim, Sim. você tá sempre aí. Enfim, conta essa história pra gente. Na- Obrigado, viu, Dani, mais uma vez. Imagina, obrigada eu pelo convite. Eu tenho sim histórico de câncer de mama na família. Minha bisavó teve câncer de mama 2 vezes, a minha avó teve câncer de mama, a minha mãe teve câncer de mama. Cara, É, então já era algo que eu já estava ligada, né? Já uhum, era uma coisa que eu estava esperta e acompanhando, fazendo sempre os exames, né? Uma vez por ano direitinho, como manda o protocolo. Por conta do meu histórico familiar, meu médico na época pediu para eu começar a fazer mais cedo, né? A mamografia e tal. Então eu comecei a fazer com uns 37 anos, mais ou menos, 38. Eu tô com 41. E, e sempre normal, tudo certo, aquela coisa toda. E aí ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, assim, com relação a. Depois que tomei conhecimento da história da Angelina, né? Fiquei com uma sim. pulguinha atrás da orelha do tipo, poxa, será que
que eu faço esse exame? Será que eu não faço? Porque era meio óbvio, né? Que esse exame daria positivo. Com um histórico É, desse grande jeito chance. na minha É família, verdade. minha bisavó, minha avó, minha mãe, então, assim, É mesmo. era meio óbvio que daria positivo. Mas é o tipo de exame que antes de eu realizar, eu fiquei pensando, bom, quero fazer. Mas se eu fizer e der negativo, tudo bem. Se eu fizer e der positivo, como é que eu vou lidar com isso? Aí eu vou ter duas opções. Ou eu intensifico os meus exames, ao invés de uma vez por ano, eu faço a cada 6 meses, ou eu faço a cirurgia de redução de risco, né? Eles chamam de redução de risco, porque não existe, bom, a medicina não é Sim. uma ciência exata, então não dá para dizer que 100%, mas a probabilidade agora de câncer de mama é tipo 3%, né? Não é mais 100. É, Então, tipo, deu uma boa, 98, não é mais 97, deu uma boa reduzida. Mas e aí eu fiquei pensando, como eu sou uma pessoa ansiosa, eu falei, imagina que eu vou fazer esse exame e esse exame vai dar positivo e vai ser um inferno na minha vida, porque toda vez que eu for fazer exame, eu já vou achar que tem alguma coisa. Qualquer pontada num lugar, sabe? Eu já vou achar que eu tô com vou morrer amanhã, entendeu? Então, eu trabalhei muito isso na minha cabeça e falei, bom, eu vou fazer o exame e se der o que eu estou imaginando que vai dar, eu vou me programar para fazer a cirurgia de redução de risco. E foi o que aconteceu. Eu fiz o exame ano passado, é um exame de DNA, é feito, eles coletam pelo sangue, fica pronto em 20 dias. Antigamente era um exame muito caro, hoje ele está bem mais acessível. Eu não sei se na rede pública tem. Já ouvi dizer que tem algumas coisas que conseguem fazer aí com um preço reduzido ou de graça, mas no meu caso foi pago mesmo. Mas como eu falei, está bem mais acessível do que era antes. E fiz esse exame, quando ele saiu, obviamente que saiu com BRCA2 positivo, né? E E aí? aí BRCA2 positivo com agravante de um outro lá, nome que eu esqueci. Enfim, Aham. era só questão de tempo para o câncer aparecer. E Você eu falei, abriu esse exame na hora, Dani? Assim, tipo, você pegou esse resultado, já abriu, ou você pegou e falou, não, vou esperar o dia do médico lá e converso com ele e não, eu tal, peguei, já abri, já dei no e já Google, viu. né, para saber o que que Já deu um Googlezão. não façam isso, tá? Não coloquem resultado de É exame no verdade, não Google, por façam isso. gentileza, não façam isso. Mas como eu estou calejada de Google, eu já sei que mesmo que tenha aparecido algum resultado mirabolante, eu espero o médico responder. E aí, com esse resultado, eu fui no médico e ele comprovou. Não, é isso mesmo que você está pensando. E aí ele falou, olha, você tem... Na época eu tinha 40 anos. Você tem 40 anos, você quer engravidar, não quer? Você quer fazer a cirurgia agora, não quer fazer? E na época, esse médico, na época, me orientou a fazer a cirurgia próximo dos 50, porque seria uma Caramba. cirurgia, a a Mastectomia mastectomia e a completa esterectomia. e a esterectomia completa também. Então eu ia entrar na menopausa direto, né? Aí ele falou: como para você não entrar na menopausa tão cedo, você não quer esperar mais um pouco? Eu falei: posso esperar, não tem problema nenhum. Se não é nenhum problema esperar, eu espero. E aí tudo bem. Ficou por isso mesmo. Guardei o exame, fiz os meus exames no final do ano passado, tudo certinho, maravilha. Quando foi em janeiro desse ano, eu tive uma mastite. Só que eu nunca engravidei. E eu achei muito estranho essa mastite, porque claro que pode aparecer em mulheres que nunca engravidaram, mulheres que não estão amamentando e tal. Mas é mais difícil aparecer. Não é tão comum, não é que é difícil, não é tão comum. Sim. E no meu apareceu uma mastite. Eu falei, eita, o que esse negócio tá fazendo aqui? Fiquei com isso na cabeça. E aí procurei uma outra médica, porque eu tinha trocado de convênio e tal. Procurei uma
outra profissional, encontrei o Instituto Paulista de Oncologia, doutora Ana Carolina, que é minha mastologista até hoje, e fui lá conversar com ela e tal. Ela falou, bom, vamos fazer os exames, vou te dar o remédio, daqui 3 meses você volta aqui, vamos ver como é que tá. Voltei em 3 meses, tinha tudo saído, tava tudo curado e tal, tudo certinho. E aí, conversando com ela, ela me orientou. Você topa antecipar a sua cirurgia? E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, a decisão, ela é minha. Sempre foi, né? E eu tava com isso na cabeça. Falei assim, eu acho que eu vou operar em 2025, acho que eu vou operar em 2024, sabe? Mas quando aconteceu essa mastite, e eu conversando com a médica, ela me explicando as possibilidades, as probabilidades e tal. Se eu quiser ter filho, se eu não quiser, o que poderia ser feito. Eu falei, bom, eu acho que eu vou antecipar, sim, essa cirurgia. E aí foi muita terapia para decidir tomar essa decisão, porque ela não é fácil. Significaria entrar na menopausa aos 41 anos, significaria não ser mãe biológica, por mais que eu nunca quisesse, nunca pensei em ter filho, mas sei lá, vai que um dia, né? A gente sempre Essa hora fica com pesou. isso. E aí eu fiquei pensando nisso e tal, e enfim, depois para resumir a história, eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu acho que eu tenho que fazer. Algo me dizia que eu tinha que fazer. E aí eu marquei minha cirurgia para julho. Dia 14 de julho eu operei, desse ano. E fiz todos os exames pré-operatórios, tudo bonitinho, ressonância, ultrassom, mamografia, que mais? Eu fiz raio-x, exame de sangue, aquela coisa toda que você tem que fazer de pré-operatório e tal. Fiz tudo isso e fui para a cirurgia. Quando eu saí da cirurgia, eu não sei se foi efeito da anestesia ou o que foi que aconteceu ali, me deu uma crise de choro, assim. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, cara? Olha que loucura, será que eu tô certa? Será que eu não tá? Por mais que eu tivesse certeza absoluta do que eu estava fazendo. Mas tudo bem, eu acho que depois eu fiquei mais tranquila. O pós-operatório não é algo simpático, né? Ele é chatinho mesmo. Graças aos médicos, ao meu organismo e a Deus, eu consegui já colocar o silicone na mesma cirurgia, porque nem sempre é possível colocar. É verdade. Porque às vezes a musculatura não está tão forte, e aí a pessoa tem que usar um extensor por 6 meses antes de colocar o silicone. No meu caso, foi possível, então eu tirei todo o tecido mamário e já coloquei o silicone na mesma cirurgia. Então, já saí do pós-operatório sem o tecido, com silicone e sem ovário e sem útero e oficialmente na menopausa aos 41 anos. E a primeira semana foi difícil, foi complicado, mas eu comecei a me adaptar, comecei a entender esse novo corpo, comecei a entender. Aí, todo o meu material foi para análise, né? Foi para biópsia, tudo vai, ovário, útero e as mamas. Todas foram para biópsia. E aí depois, então, de mais ou menos uma semana, 10 dias que ficou pronto o resultado, meu médico enviou o resultado e ficamos todos, né? Equipe médica, doutora Carol, doutor Guilherme, doutora Mainara, doutor Pedro, todo mundo ficou, tipo, em choque, porque não saiu no exame. Mas eu já estava com câncer, eu estava com carcinoma in situ, um em cada mama. Eu tinha 2. Aí você chorou tudo de novo, né? E aí eu chorei de de felicidade. Lógico. Aí eu falei... Caramba, que história, né? Cara, eu não acredito. E aí ficou todo mundo, tipo, em choque, assim. Eu, os médicos, todo mundo, porque ele estava muito camuflado no tecido mamário e não apareceu em exame nenhum. Nenhum. Cara. Não apareceu em exame nenhum. E foi assustador, porque o meu médico falou, se a gente tivesse esperado, sei lá, mais um ano para te operar, você estaria oficialmente com câncer.
Tipo... Você ia ter que fazer químio, ia ter que fazer tudo porque ele ia crescer. Ele ia sair Pelo meu histórico de câncer de mama na família, pelo meu histórico, ele ia surgir, entendeu? Ele ia sair do casulo ali Sim. e ele ia virar um câncer propriamente dito. Então foi uma surpresa. A doutora Olha, Carolina aqui, ó. tá aí a Doutora mastologista. Carol. Doutora Carol maravilhosa, ela que me salvou. E aí foi isso. Foi uma surpresa para todo mundo, mas veio realmente para reafirmar o que eu senti lá em janeiro, quando eu tive a mastite e falei, tem alguma coisa errada aqui. Então... Se não fosse toda essa combinação, né, de fatores aí e tal, doutora Carol, daqui a pouco, se você estiver disponível, você entra aqui nessa conversa também. Ó, então, se não tivesse, na verdade, essa combinação toda que aconteceu, né, você teve... o médico anterior falou para você, vamos esperar e tal, mas aí você ficou com essa história na cabeça, daí teve a questão da mudança do plano, e aí você procurou outra profissional, porque teve mastite e tal, teve uma combinação de fatores aí para acontecer. E aí, assim, quando é que você se deu conta, assim, Dani? Porque, olha só, você falou que é tudo muito recente, né? A gente está no mês 10, isso aí deve ter acontecido no mês 6 ou 7. 3 meses. 3 meses, 3 meses. E aí eu comecei a ver, assim, tipo, várias matérias, saiu no Terra, do CNN, não sei onde, saiu em vários lugares, você é uma comunicadora e tal. De repente, você também começou a falar a respeito disso com mais propriedade, né? Você passou por algo que até então poucas... Assim, a gente sabe que tem pessoas que falam, não poucas pessoas não, mas a gente sabe que tem e tudo mais, mas você é uma pessoa que também tem representatividade, você está na comunicação, tá, falar sobre isso também, de repente, meio que virou algo fazendo parte da tua rotina, né, também. Sim, eu brinco que esse ano foi meu primeiro Outubro Rosa com propriedade. De verdade, né, Outubro Rosa mesmo. Todo ano Oficial, eu faço, real oficial. todo ano o reconhecimento de causa, né? Todo ano eu faço, sempre fiz parte da campanha de divulgação, né, dos exames e tal, mas eu brinquei que esse ano é meu primeiro Outubro Rosa com conhecimento de causa, com vivência. Faz 3 meses só que eu operei, meu corpo ainda está se adaptando, a minha recuperação ela foi muito rápida, está sendo muito rápido, eu me sinto muito bem, eu estou fazendo as minhas atividades normalmente, eu voltei a fazer atividade física normal, então tem tudo isso, mas eu acho que a parte que me compete nesse caso todo é um alerta para as pessoas, porque principalmente para a gente prestar atenção no próprio corpo, porque é importante você prestar atenção, você se examinar, você se escutar, porque ele fala com a gente, né? E a gente, essa correria da nossa vida, a gente não tem tempo para parar e escutar certas coisas, né? Depois eu vou no médico. Depois eu vejo isso. Preciso fazer o exame e Dá tal, aquela depois eu faço. enrolada, né? Esse depois eu faço pode ser um câncer, entendeu? E pode ser a diferença entre você precisar fazer uma químio ou não, ou qualquer outra coisa do tipo. E para mim foi determinante, assim, escutar e seguir uma vozinha que ficava, não, vai ver isso, sabe? E é importantíssimo também dizer aqui o quanto atividade física faz bem no pré-operatório, no pós-operatório e pela tua vida inteira. Eu tenho certeza que eu me recuperei super rápido, que eu tô com 3 meses de operada e fazendo todas as minhas coisas, trabalhando normalmente numa cirurgia complexa que eu fiz, porque eu sempre fiz atividade física, sabe? Com certeza. Então,
isso é uma coisa muito importante, gente. Vocês têm que fazer alguma coisa, nem que seja na sua casa com vídeo no YouTube, sabe? Mas É verdade. tira 20 minutos do seu dia para fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que isso ajudou muito na minha recuperação. É claro que eu tenho consciência que eu sou uma pessoa privilegiada, afinal de contas, eu tenho um trabalho, tenho uma remuneração, eu tenho plano de saúde, eu tenho rede de apoio, então é muito fácil eu falar para você fazer exame todo ano, ou para você fazer exame a cada 6 meses, ou para você procurar uma atividade física 3 vezes por semana. Eu tenho noção da minha situação de privilégio, mas o SUS está aí, sabe? Use o que você conseguir usar para fazer exames, para cuidar da sua saúde. Tem várias atividades também que são gratuitas, né? Nos SESCs da vida, enfim. Sim. Eu acho que o nosso bem maior é a nossa saúde. Não adianta você deixar de, não, hoje eu preciso trabalhar, não vou no médico. Não, você vai no médico. Porque se você não tiver com saúde, você não vai trabalhar. Então, quer dizer, É verdade. tem uma coisa que vem antes da outra e a gente tem o costume de achar e de se sentir culpado quando a gente vai no médico e tem que faltar no trabalho, por exemplo, ou tem que pegar um atestado, sabe? Não, você vai pegar um atestado, sim, e você vai faltar no trabalho para você ir no médico. A gente tem essa mania de ficar, ai meu Deus, o que vão pensar? Gente, sem a gente estar saudável, sem a gente estar bem, a gente não trabalha, a gente não estuda, a gente não vive. Então, a gente tem que olhar, sim, para o nosso corpo. A nossa saúde em primeiro lugar. O que aconteceu comigo foi uma conjunção astral de probabilidades, entendeu? Que só acontecem a cada 70 anos, né? Que só acontece a cada 70 anos. Mas que, se eu não tivesse feito nada, nada ia acontecer, entendeu? Então, eu acho que essas coincidências da vida, tipo trocar de plano de saúde, fazer o exame, achar uma equipe médica que você goste e tal, só funcionou 100% porque eu cheguei e falei, não, eu vou parar tudo que eu estou fazendo da minha vida nesse momento e eu vou fazer a cirurgia agora. Não dá para esperar mais. E foi o que salvou a minha vida. É claro que eu vou continuar fazendo os exames até morrer, né? Porque eu ainda tenho 3% de chance de câncer de mama. Então, tenho e vou continuar fazendo os meus exames todos e na esperança de que nada aconteça, né? De que nada. Mas se acontecer, tudo bem, vamos para as cabeças, vamos resolver. Eu acho que essa é a mentalidade. Ainda estou entendendo o meu corpo aqui na menopausa, às vezes dá uns calor estranho, às vezes dá umas ansiedades loucas, às vezes não dá nada, tem dias que não dá nada. Então, assim, ainda estou entendendo, meu corpo está se adaptando a uma vida sem hormônios, estou assim, vendo diferenças aqui já, mas não me arrependo nem um pouco do que eu fiz, foi a melhor decisão da minha vida e eu faria tudo de novo, assim. Eu estou curada do câncer sem precisar ficar doente, sem ter ficado doente, efetivamente. Que então muito louco. Eu peguei ele ali ele estava escondidinho, eu peguei ele atrás da porta, verdade, sabe? É verdade. Aqui tu não cresce não, filho. Aqui tu não Aqui não. É. Dani, assim, olha que história, né? Você falou isso aí, estava numa live anterior aqui com a doutora Alice, que é mastologista e tal, tá conversando comigo, tem uma história muito ampla aí com câncer e tal, enfim, mastologista, mas também tem história familiar, também teve câncer de tireoide e tal, enfim, um enredo grande aí também. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Primeiro, da importância de conhecer o corpo. Segundo, a gente estava falando sobre isso que você acabou de tocar nesse ponto, assim. A gente diz assim, todo mês de outubro se incentiva muito, faz muita campanha e tal, mas a gente fica pensando até onde isso é realidade para as pessoas na prática, porque a gente tem uma campanha acontecendo, as pessoas podem sair do trabalho para fazer o seu exame, porque tem que sair do trabalho para fazer o exame. Se ela tiver que fazer o exame
e der positivo, ter um apoio para ela, assim, tal. Então é uma coisa mais ampla, né, que a gente passa a discutir, não é só isso aí. Tem esse outro lado também das pessoas que não procuram porque também tem medo, tem receio e etc. Isso você está aí para provar que não é bem assim, né? Isso te gera, na verdade, mais possibilidade de você ter, de diminuir a possibilidade de desenvolvimento da doença e também se você passar pela doença que ela seja menos invasiva possível, um tratamento menos invasivo, tá com mais Sim. chance de cura, né? Tem isso, né? Tudo isso faz parte do jogo, né? Sim, essa questão do tenho medo de fazer exame porque tenho medo do resultado, né? Se eu não vejo, eu não tenho, não é isso, né? Melhor, exatamente, Quem fica procura escondendo. Mas acha vou e procurar o tal. quê? Pra que vou procurar? Eu acho que a gente precisa ter medo, parar de ter medo do nosso corpo, assim. A gente não tem que ter medo do nosso corpo, a gente tem que ser amigo do nosso corpo. Então, eu acho que a mentalidade não é tipo, ai, tenho medo de fazer o exame, não quero fazer o exame, porque, ai, o que pode acontecer? Muito pelo contrário, você tem que se amar, amar o seu corpo a ponto de falar, não, eu vou fazer o exame, porque se der alguma coisa, eu vou tirar esse negócio. Eu vou combater isso aqui. Eu acho que aí a gente vai para um lance de amor próprio. A gente vai para um lance de gostar de quem a gente é e falar, não, cara, não vai ser isso que vai me derrubar. Ah, mas você não teve medo? Claro que eu tive medo. Eu tive medo e eu tenho medo. Eu não sei como é que vai ser minha vida daqui para frente, eu não sei como é que eu vou me adaptar à menopausa, eu não sei como é que. Eu não sei mais de nada da minha vida. Eu não sei se daqui, sei lá, X anos eu vou ter qualquer outro câncer. Não sei. Mas eu tenho duas opções. Ou eu fico em casa pensando, ou refletindo, ou angustiada, pensando no que eu posso fazer, ou será que eu vou fazer, ou eu tomo uma atitude e vou viver minha vida. Porque se eu não decidir o que acontece na minha vida, alguém vai decidir por mim. E quando você está falando de câncer e de qualquer outra doença, é a doença que vai decidir para você. E é isso que você quer? Você quer que a doença decida para você se você tem que viver ou morrer, se você tem que ficar doente ou não? Não é a doença que tem que decidir, é você que tem que decidir. Claro que quanto mais cedo você descobrir, mais fácil, mais rápida é a recuperação, é a cura, etc. Claro que tem casos que, infelizmente, a pessoa não sobrevive. Mas mesmo assim, você acha o quê? Que ela deveria ficar em casa esperando? Você acha que ela deveria não fazer o exame? Não, tem que fazer o exame. Você não pode deixar outra coisa definir a sua vida. Você tem que tomar as rédeas da sua vida e correr atrás. Enquanto Seja você uma tem gripe, escolha, seja né? qualquer outra coisa. A gente tem escolha. Então, assim, vamos escolher o que é legal pra gente, o que é mais importante para nós, para o nosso corpo, sabe? Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar doente. Então, uma forma de você prevenir isso é você se cuidar. E uma forma de você se cuidar é você fazer exames preventivos. E é o que você falou. Até que ponto o Outubro Rosa chega nessas pessoas, sabe? Tem uma moça que trabalha aqui em casa e depois que eu fiz a minha cirurgia, eu falei para ela, falei, meu, você tá enrolando para fazer o exame? Vai fazer o exame. E ela foi fazer o exame, e aí descobriu um negócio, tá fazendo outro exame. Caramba. Então, sabe, é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Não é um dia que você não vai vir trabalhar, que vai acabar a sua vida. Não, tira esse dia, vai fazer teu exame. Tira esse dia, vai passar no médico. Tira esse dia, vai fazer teu exame de sangue. E eu acho que a informação, quanto mais a gente conseguir espalhar, é melhor. Porque a gente tem esses recursos aqui no Brasil. Por mais que não quero passar no SUS, a gente tem outros laboratórios e outros esquemas médicos com preços acessíveis, em torno de R$ 200, em torno de R$ 300, que você pode fazer os seus exames, dividir em 10 vezes e tal. Então, existe possibilidades, né? Você pode abraçar uma dessas possibilidades
e fazer exames periodicamente para evitar que você fique doente. E se você já estiver, para que você tome, né, os remédios certos e fazer as suas, fazer o que precisar ser feito. E Precisa vai ser com medo feito. mesmo. Vai. É melhor ser com medo do que não ir. Ô, Dani, assim, você falou assim um ponto. Eu queria voltar nisso só para entender se foi exatamente isso, dessa forma que eu entendi. Você falou assim que você ficou sabendo da existência de teste de mutação genética depois que você ouviu a história da Angelina Jolie, é isso mesmo? É. Tipo, até então você não sabia. Você sabia da sua história familiar, porque, né, bisavó, Sim, avó e sim. mãe e tal. Eu sabia Beleza. Quando É, você ouviu aquilo ali a primeira vez, você ficou ligado? Aí você ficou ligado e tipo, opa, lá pra frente, em algum momento eu vou sim. buscar informação a respeito disso. Você foi conversar com o médico? Como é que foi essa história? Porque isso aí é uma coisa importantíssima. Depois Então, vou é, chamar a doutora aqui para eu não conversar sabia também a respeito. que existia um exame que detectava a existência do gene causador, do gene que aumenta, enfim, tem um Que dá nome aumenta a específico lá, probabilidade. exatamente, A BRCA1 e 2. BRCA1 e 2, do gene que causa ali o câncer. Eu não sabia que existia esse exame. Eu fiquei sabendo pela Angelina Jolie. E isso Caramba, né? A ficou na importância minha disso, né? É cabeça. incrível. Isso ficou na minha cabeça. Falei, pô, existe um exame. Legal, existe um exame. Entre existir um exame e vou fazer este exame é um processo diferente. Longo, é. E aí, entre existir o exame, vou fazer o exame, e quanto custa esse exame, também foi É outra coisa. outro É processo. outro processo. Mas eu não sei se eu peguei uma época boa ou se sempre teve preços mais em conta desse exame. Fato é que, de novo, tenho noção do meu privilégio. Paguei o exame. Eu tenho noção disso. Eu sei que nem todas as pessoas conseguem pagar esse exame. Sim. E também tem uma outra questão. Quando você faz um exame desse e você tem um resultado, vai muito do médico que você tá. Por exemplo, o primeiro médico que eu passei ano passado, com um resultado já em mãos positivo, havia dito para eu esperar lá pelos 45 para fazer a cirurgia. Se eu tivesse esperado, eu já estaria com câncer. Eu teria câncer, tipo, ano que vem, provavelmente. Porque o carcinoma in situ ia deixar de ser in situ. Ia ficar Sim. situado abrangentemente na minha mama. Não precisa. É uma probabilidade. É um não sei o quê. Então, assim, é evidente que cada paciente é uma coisa. Então, uma pessoa que não tem histórico familiar, que não tem nada, faz um exame desse e dá positivo, pode ser que o médico oriente a esperar. Não, vamos esperar mais um pouco, vamos não sei o quê. Talvez o médico não oriente a fazer a cirurgia de redução de risco. No meu caso, eu sendo uma mulher de 41 anos, com histórico de bisavó, avó e mãe, e com um exame de DNA com BRCA2 positivo, eu estava esperando o quê para fazer a cirurgia? Você entendeu? Coisa que o meu médico anterior não viu, mas doutora Carol, minha mastologista, olhou e falou: duas mulheres aqui conversando. Se fosse para mim, uma coisa que ela disse que é fantástica, que eu achei maravilhoso. Se fosse para mim, se fosse para uma amiga minha, se fosse para minha filha, eu falaria para fazer a cirurgia. Claro que a decisão é do paciente, mas foi algo do tipo isso. Olha, se fosse uma amiga minha, eu falaria, faz. Se fosse, sabe, eu acho isso importante. Eu acho importante o médico se colocar no lugar do paciente e analisar mesmo os riscos de verdade, sabe? E isso me deu uma certa força. Eu falei assim, eu já estava querendo fazer e aí veio uma força do tipo, vamos lá, já tô com isso na cabeça, já veio essa mastite aí, tem alguma coisa errada, vai ser agora isso aqui. E eu fui e foi a melhor coisa que eu fiz, porque senão eu iria enfrentar aí câncer nas duas mamas, provavelmente já o ano que vem.
complicado. Dani, você tem irmãos, assim, porque eu vi que tem alguém, acabou de entrar alguém que tem o seu sobrenome aqui. Essas pessoas também já passaram a se ligar mais nisso, sim? Opa, vamos fazer o teste de mutação genética, ou vamos aproveitar e, enfim, conversar com os médicos e tal. Isso também tem Na influência, verdade, né? do mesmo DNA de pai e mãe, eu tenho um irmão, não tenho uma irmã. Eu tenho irmãs por parte de pai. Quem entrou aqui foi a minha madrasta, a Aline, e a minha Ah, sim. madrasta teve câncer de mama. Olha só. Até postou aqui, até a madrasta já teve. Até a Mada, eu ia Minha- falar, mas falei, não vou falar, né? Tá bem até. Até, depois você ter uma ideia. Então, a minha madrasta teve câncer de mama, teve nova, inclusive. Caramba. E eu acompanhei, assim, claro que quando a gente se conheceu, ela já tinha passado pela químio e tudo mais. Mas ela me conta tudo, me contou tudo como foi. Eu acompanhei as outras cirurgias que ela teve que fazer, e entre outras coisas. Então, eu vi de perto, sabe? Eu vi de perto o câncer. Uma amiga minha também, muito próxima, teve câncer de mama anos atrás, 3 anos atrás, também com 30 e poucos anos, muito nova. Então, eu vi isso acontecer ao meu lado, sabe? E eu acho Sim. que isso também me deu forças para tomar a decisão que eu tomei. Do tipo, eu sei o que essas mulheres passaram, eu sei a barra que é até hoje, e se eu tenho a opção de reduzir esse risco, de passar por isso, por que não fazer, sabe? E isso me ajudou muito. E, A conversa com essas mulheres me ajudou bastante. com certeza. E, tipo, Dani, assim, quando foi esse momento, assim, de repente estava na imprensa, tipo, tá aí Terra, falei CNN, Metrópolis, não sei, um monte de gente noticiando isso, assim. Como é que aconteceu isso, assim? Você meio que falou e aí, sei lá, é, isso acabou os colegas noticiando e tal. Como é que chegou isso? Porque de repente, meio que em 3 meses você virou porta-voz, você virou Angelina Jolie aqui, tipo, opa, tô Pois é, falando eu virei. disso Pois do que, nada. que luxo, né? Angelina Que Jolie luxo. brasileira. Eu Angelina queria que Jolie fosse, brasileira, só eu queria faltou que isso. fosse pela parte financeira. Infelizmente, não é. Infelizmente, é por causa de câncer mesmo. Na verdade, eu não falei sobre a minha cirurgia antes dela acontecer. Acontecer. Sim, Eu não revelei porque era uma coisa que eu estava pensando como eu vou falar isso para as pessoas de novo. Eu estava preocupadíssima com o que as pessoas poderiam dizer disso, no sentido de tipo assim, para você é fácil porque você tem plano de saúde, para você é sim. fácil porque você tem rede de apoio, sabe? E eu fiquei pensando, eu falei, cara, quando eu for falar disso, eu vou querer falar depois, justamente para tentar pegar uma abordagem diferente. E porque eu não queria que as pessoas se sentissem, sei lá, olha que coisa louca. Eu não queria que as pessoas se sentissem mal. Olha que viagem da Sim. minha cabeça. Mas são coisas que a gente vê na mídia e eu conversando com as pessoas, eu falei, gente, eu queria falar isso de uma forma para orientar, sabe? Para passar mesmo, para dizer que existe opção. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça. Depois que eu operei, aí eu fui falar no meu Instagram, falei sobre esse assunto e, e falei que tinha feito a cirurgia, que estava tudo bem, etc. Foi o primeiro ponto. Depois, quando saiu o resultado da biópsia, aí eu falei, olha só, o universo está me dando justamente o que eu pedi para ele, a desculpa perfeita para eu chegar para vocês e E falar, vão fazer a falar. porra do exame. E aí eu falei, cara, é isso aí. E aí eu fui no Instagram e falei de novo. Falei o que tinha acontecido. Falei desse plot twist, né? É, Do plot twist da minha vida. E aí as pessoas começaram a me mandar mensagem enlouquecidas, do tipo, como assim? caramba, Eu falei, cara, pois é, eu não sei o que aconteceu. que E isso. foi uma loucura.
E aí chegaram até mim, acredito eu que, enfim, boca a boca, falar um, falar outro. Falei no meu programa na rádio também, obviamente. Então, isso ficou meio que circulando aí e as pessoas foram entrando em contato comigo. Então, falei com o Terra, eu não sei mais com quem apareceu. Gravei para a Rede TV também, vai para o ar semana que vem. Olha só. Participei do programa da Daniela Albuquerque lá na Rede TV, um especial sobre Outubro Rosa também, câncer de mama. Gravei com outras mulheres que passaram por isso e conversar com essas mulheres, assim, foi muito forte para mim, assim. Mulheres que estão passando pela químio ainda, mulheres que já tiveram 3, 4, 5 vezes o câncer, sabe? Então, eu falei, gente, que loucura que é a vida, né? Que maluquice. Então, foi um encontro muito... Foi uma conjuração astral muito boa para eu poder passar essa informação para todo mundo, para dizer que existe sim um exame genético que você pode fazer, existe sim uma cirurgia de redução de risco que você pode fazer, só você pode tomar essa decisão. Eu sou divorciada, mas no momento eu tenho um companheiro, tenho um namorado maravilhoso, estou com ele há 3 anos, e eu conversei muito com ele antes de fazer a cirurgia, do tipo, a gente quer ter filho, a gente não quer ter filho, porque a gente precisa tomar uma decisão, porque eu tenho que fazer essa cirurgia. E ele me apoiou, ele falou assim, não, a decisão é sua e eu apoio no que você decidiu. O corpo é seu e eu tô aqui. E eu falei, maravilha, então a gente vai, então vamos. E então, e ele me apoia, tá me apoiando até agora, assim, enfim. Mas é uma decisão da mulher. Não é uma decisão do médico, não é uma decisão do marido, não é uma decisão da amiga, não é uma decisão do padre, não é uma decisão do pastor, não é uma decisão de ninguém. É uma decisão da mulher. E só ela sabe o que é melhor para ela. A gente sente, a gente tem essa intuição forte e a gente tem que olhar para isso sim. E, claro, a opinião do outro ela é importante. Ela é importante. Quem você gosta, você quer saber das pessoas que estão ao seu redor, o que elas pensam sobre, se elas vão te apoiar ou não, o que o médico acha disso tudo, faz os exames, mas a decisão é da mulher. Então, acho que a gente tem esse poder e a gente não pode passar esse poder para a mão de ninguém, assim. Já vi gente falando, mas você vai tirar? Mas e aí? O que vai acontecer depois? Eu falei, nada. O que vai acontecer depois? Eu não vou ter câncer de ovário, nem de útero, nem de mama. É isso que vai Nem vai acontecer passar por depois. uma químio, nem vai Eu passar por vou as passar por uma sequelas químio, né? não vai cair o cabelo, enfim. É isso. Quem está comigo tá comigo porque gosta de mim, não tá comigo porque gosta se eu tô com útero ou não, se eu tenho silicone ou não, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que mulher tem na cabeça. A gente fala que não tem, mas tem sim. A gente fica encucado de tipo assim, eu vou ser uma mulher o quê? Mutilada? Eu vou ser uma mulher... Tem que tirar isso da cabeça, cara. Isso não existe. A gente cresceu, a sociedade joga esse peso nas nossas costas, mas não é verdade, cara. Não é verdade. Só a gente sabe do nosso corpo. A gente é muito maior que silicone, a gente é muito maior que ovário, muito maior que útero, sabe? Não é isso que vai determinar se você vai continuar sendo mulher ou não, se você é mulher, ou o que você é, entendeu? E se eu quiser, hoje com 41 anos, eu não penso em ter filho. Se com 45 eu quiser ter filho, eu vou adotar uma criança. E ela vai ser a criança mais amada da face da terra, independente de ter nascido da minha barriga ou não, sabe? Porque é para isso que a gente tem que ter filho. Porque a gente quer cuidar de outro ser humano. Não porque a gente tem que perpetuar a espécie. Não tem que perpetuar nada. Porque o mundo está muito cheio. Entendeu? Então, se você Botar mais um. vai ter filho porque você quer cuidar de outro ser vivo. Não vem querer perpetuar aqui ou arrumar. Porque quem que vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Vá arrumar o asilo.
Não vem Não jogar vem com culpa na essa história criança. de família tradicional aqui não, hein? Ó, Não vem com esse papo, né, mas o meu filho vai cuidar. Não vai nada. não. Faz teu corre aí. Ô, ô, Dani, assim, você falou que conversou com outras mulheres, você gravou e tal, conversou com outras mulheres e tal, imagino que cada uma é uma situação diferente, falou que tá, pessoas que passaram por químio e tal. Você nesse, faz pouco tempo também tudo isso, né? Isso pra você, quando você vê, tem um impacto diferente agora, assim, tipo, você ouvir essas histórias, ver essas mulheres, fala, caramba, podia ser eu aqui, tipo, acontecendo isso e É, tal. é Passou isso. isso? Muito. Eu olhava e pensava, cara, eu podia estar na mesma situação que essa mulher agora. Eu podia estar passando por outras cirurgias complexas. Eu podia não ter mais a minha cadeia ganglionar e não precisar e não poder mais fazer certas atividades por conta, né, dos braços, né, do movimento e tal. Passa um filme na cabeça, passa uma série de informações assim que eu poderia ter passado, que eu poderia ter vivido e que ainda bem que eu não vivi, assim, e ainda bem que eu não vou viver. É muito louco, porque é uma sensação de gratidão muito grande, é uma sensação de certeza muito grande de que eu fiz a coisa certa. E hoje, qualquer obstáculo que eu tenho no meu dia a dia, seja por adaptação do silicone, né? Porque ele foi colocado atrás do músculo, então é uma adaptação, é uma coisa diferente, que você vai meio que se entendendo ali. Você fala, gente, mas o que eu faço? Será que eu posso segurar assim? Será que eu posso fazer isso? E desde isso até também, né, a menopausa e tudo que eu tô. Porque eu entrei com o pé na porta na menopausa, né? Eu não entrei igual as mulheres entram devagarinho. Sim, Eu entrei da gradativamente. noite pro dia. Então, eu sinto muitas coisas por conta de menopausa, porque eu sei que eu entrei com o pé na porta e eu sei que isso vai melhorar com o tempo, porque meu corpo vai se adaptar à vida sem hormônios. E eu não posso fazer reposição hormonal, evidentemente, por causa do câncer. Então, sempre quando eu me deparo com alguma coisa algum problema ou algum desconforto, seja de menopausa ou de qualquer outra coisa, eu não fico tapando o sol com a peneira e fico gratiluz, entendeu? Ah, tá Sim, tudo bem. Não, não existe esse negócio de gratiluz. É totalmente normal e justo que você fique puto da vida, entendeu? É um direito seu ficar puto. Puta merda. Eu tô com esse fogacho de novo aqui. É a quinta vez nessa hora que esse calor subiu de novo, sabe? Você ficar bravo com uma situação, você ficar pistola com uma situação, não desmerece toda a sua trajetória. Ou seja, eu ficar pistola por 30 segundos, porque eu tive um fogacho ao vivo durante o meu programa, não invalida o fato de eu ser a pessoa mais agradecida da história da humanidade. exatamente. Sabe? Eu acho que a gente também tem que lembrar disso. A gente não é robô, a gente não é só porque eu fiz algo e eu me curei e eu tenho que estar sempre. Não, gente, calma. A gente é humano, pé no chão, vida real, entendeu? Vida real. A gente vai ficar pistola muitas vezes. Não só eu que não precisei fazer químio, mas quem faz químio, quem não faz, enfim. Mas é óbvio que eu tenho um sentimento de gratidão gigantesco. E toda vez que eu penso em ficar mais, tipo, ai meu Deus, eu lembro, melhor isso do que ter câncer, melhor isso do que ter câncer, melhor isso que ter câncer. Tipo, eu Virou criei um um mantra. mantra na minha cabeça. Mas faz todo sentido, né? Isso faz todo sentido, sim, porque também tem que lidar com as emoções do dia a dia, senão Lógico, você realmente você vira um ser que não existe na realidade, assim, né? Um sim. avatar, né? Seu mesmo, assim, tipo, não tem Então, como. e aí, claro, eu fico brava, fico pistola, mas depois passa e eu penso, melhor isso que ter câncer, melhor isso que ter câncer, melhor isso que ter câncer, obrigado, 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 e vamos embora, vamos fazer, vamos seguir, sabe? Vamos, é pra frente que anda, entendeu? É isso, é essa maluquice toda, 3 meses só de operada, ano que vem eu vou fazer uma outra cirurgia, vou fazer enxerto
de gordura para melhorar o aspecto da mama, melhorar a cicatriz. E tudo bem, vamos fazer a cirurgia, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Dani, eu queria a doutora Carolina mastologista, não sei se ela está aqui ainda. Se queria, a gente pode botar uma conversa aqui? Queria ouvir Claro. o lado. Vamos ver se ela está aqui, se ela estiver aqui. Doutora Carol, você está aí? Carol. Doutora Carol, minha médica maravilhosa. Salvou minha... Vou fazer agora aquele arquivo confidencial. Eu não tô vendo ela, mas ela parece que ela tá aí, assim, não tá aparecendo pra mim aqui. Eu tô vendo vocês não estão me vendo? Eu não vejo, assim. Eu também. Você vê, Dani? Não tô te vendo. Era pra você estar no quadradinho terceiro aqui, não era? Quadradinho terceiro, era. Vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo, é isso? É isso. Mas acho que as pessoas estão te vendo, porque deu esse pau antes da gente começar a gravar. Aconteceu exatamente isso, né? Queria... da live, do nada, me chamaram. Mas tá aqui, assim, enfim, importante que tá aqui. Obrigado por você ter aceitado esse convite aqui. Queria ouvir também, doutora, assim, do seu lado, né? A janela que tá um puta barulho. Tá bom, beleza. Quando você fecha. Vai fechar a janela. As pessoas estão falando aqui que estão vendo, então tá tudo certo, Fernando. Então, beleza. Preparada para este convite. Tá tudo bem. Estou de roupa de centro cirúrgico, que no caso é o meu pijama, e vamos lá. Não, tranquilo. Doutora, queria ouvir essa história assim. A Dani estava relatando aqui, e aí, assim, tem uma coisa muito, eu acho que é da experiência também sua, assim, sei lá, de um feeling de você. Dessa recomendação que você deu para ela, assim, achei muito incrível, assim, né? Isso é parte dessa experiência, por trabalhar muito tempo com isso, por trabalhar intensamente com isso? É uma recomendação normal ou faz parte desse histórico que você viu, assim, caramba, a Dani tem um histórico grande? Como é que foi esse momento, do seu ponto de vista, assim, para decidir? Não decidir, né? Mas, como a Dani falou, a decisão Orientar, é dela. Né? Orientar, isso, essa palavra, se orientar de uma maneira assim, caramba, ela até deu um exemplo assim, se fosse você dizendo para ela assim, me chocou muito, sei lá, dizendo assim, se fosse com uma amiga minha faria, assim, tá? Eu achei interessante, assim, tipo, um depoimento bem sincero. Porque nós, como médicos, a gente precisa falar, olha, eu falo isso na cara mesmo. Se fosse eu como eu não tenho, então, tipo, se fosse a minha mãe, se fosse a minha irmã, se fosse a minha melhor amiga, se fosse minha prima, alguém que eu amo muito, eu sou bem direta. Quando eu vi o histórico familiar da Dani, eu falei, gente, não tem como não fazer esse teste, né? Esse teste, para vocês terem noção, eu me formei em mastologia, não em medicina, hein? Que eu já tô velhoca. Que é muito botox. Em mastologia, em 2013. Então, 2013 não, desculpa, 2015. Então já tem quase aí uns 9 anos por aí de masto, né? Eu sou cirurgia geral de formação, então quando eu comecei a residência, era R$20.000 esse teste. Uma coisa, assim, impensável para qualquer pessoa. A não ser que seja uma pessoa que tenha 20 pau sobrando. Hoje, quem que tem 20 pau sobrando? É muito difícil. Então, a gente não recomendava, primeiro por causa da dificuldade de acesso, né? Nossa, que é muito caro. Poucos laboratórios faziam, tudo ia para os Estados Unidos, enfim. Agora é mais ou menos 1.500 a 2.000, dependendo do laboratório que você vai fazer. Eu sempre falo, vamos gastar? Vamos gastar. Então vamos gastar um laboratório bom. Eu recomendo o laboratório X, que ele vai testar tudo. Vamos testar mama, ovário, intestino, tudo. É melhor a gente saber o que está acontecendo e prevenir. Então, com a Dani foi isso. O histórico familiar dela era intenso. Até a madrasta, a gente brincou, falou, pô... Até a madrasta, né, Dani? Caramba, aí não tem como, é um sinal do universo. Ela foi
foi com a madrasta na consulta, a primeira, na segunda também, enfim. Falei, não é possível, gente. Passa por... O que acontece? Wi-Fi, esse negócio. E aí, quando a gente testou, eu tinha uma grande suspeita que ia vir positivo, veio. Então, assim, a chance da Dani desenvolver câncer de mama ao longo da vida, que na verdade a gente estuda até os 80 anos, né? Mas tem estudos rolando para mais de 80. Era de muitos por cento. Tipo, 70% mama, 60% ovário, 80% mama, 70% ovário. Aí a gente falou, eu falei, Dani, você quer ter filho biológico? Você quer engravidar? A gente pode congelar, enfim, não precisa tirar o útero agora. Opções, né? Tem milhares de opções. Você quer muito amamentar, dá para segurar um pouquinho, mas assim, já tá numa idade que, né, é o limite pra gente tirar. Ela tava com uma mega mastite, uma dor mamária, uma infecção mamária. Eu falei, não, vamos tratar a mastite e depois a gente faz os exames todos. A gente fez todos os exames, não tinha nada, nada, nem na ressonância. Você fala, nossa, ressonância é o top do top. Pois é para provar o que eu sempre falo nas lives que eu faço, nas palestras que eu dou, que a ressonância, ela pode ser muito tecnológica, mas ela é muito sensível e pouquíssimo específica, ou seja, não dá diagnóstico nenhum. A cirurgia da Dani foi ótima, não teve nenhum sangramento, foi tranquilíssima. O músculo dela é muito bom porque ela faz atividade física. Então eu falei para ela, graças ao seu pilates, sua atividade física, você recuperou super bem. Claro que tem uma dor pós-operatória que é chata, mas graças ao músculo dela, que é o peitoral maior, que é o músculo que fica embaixo da mama, a gente conseguiu colocar uma prótese de silicone para a vida. Que ela, se ela não quiser remodelar nada, ela não precisa mais. Ô, então, doutora, assim, uma pergunta aqui, assim, por exemplo, aí com isso ela reduziu, né, assim, com a cirurgia, com tudo que aconteceu. Qual é a porcentagem hoje, por exemplo, cai de quanto, assim? Ela tinha, sei lá, 80, 90% de chance de desenvolver um câncer, com isso passa a ser quanto, assim? Qual é a agora a possibilidade dela desenvolver o câncer é a mesma que a minha. Que não tenho ninguém na família, que meus exames estão normais, então é igual. Equivale, Só que assim. a gente sabe que a gente tem aquelas células, todo mundo já ouviu falar, células tronco, que se diferenciam, então ali no subcutâneo, e podem virar células mamárias, e como ela tem mutação genética. Então, assim, teoricamente, pelos guidelines da vida, enfim, aquelas coisas chatas de medicina, eu não precisaria fazer mais nenhum exame para Dani. Era só examinar físico, fazer exame físico uma vez por ano ou de 6 meses, mas eu prefiro fazer uma ressonância todo ano. Pra gente ver, tá fininho, tá bonitinho, maravilha, a prótese tá boa, maravilha. A chance É um acompanhamento, então, de mama é baixíssima. É baixíssima, mas ela existe como existe para mim, que teoricamente não tenho nada, né? É isso. E Dani, aí assim, então, bom, a doutora foi uma pessoa importante para você, você fez essa cirurgia, agora é lidar com essas questões mais, tudo bem recente na sua vida, né? Do dia a dia e tal, que são coisas, mas como você falou, dentro nessa balança, né? Nem se compara, né? Uma coisa com a outra. Não se compara nada, né? Hoje eu ainda estou numa fase de adaptação, ainda estou entendendo o meu corpo está diferente a cada dia que passa, a cada semana que passa, eu percebo algumas mudanças, é normal. Eu só estou há 3 meses operada, é muito recente, é muito recente. Então eu tenho que ter uma paciência comigo mesma e eu tenho que olhar para mim com muito respeito e com muito carinho e dizer, calma, você só
está há 3 meses operada, sabe? Tudo Então, eu recente. sei que é um processo, mas eu estou encarando esse processo muito bem, estou encarando esse processo muito feliz, muito agradecida e com muita força de vontade de melhorar a cada dia. Eu estou trabalhando normalmente, eu estou na minha atividade física normalmente, percebo mudanças no meu corpo com relação a isso, mas eu estou adaptando na minha rotina, estou respeitando o meu corpo quando eu fico mais cansada, quando eu fico menos, coisas que às vezes eu não tinha e hoje eu percebo que vem mais rápido e tal. Então é isso, eu acho que eu estou hoje olhando para mim com um pouco mais de respeito e cuidado. E toda vez que eu me cobro de alguma coisa, eu penso, mas você só está 3 meses operadas. Calma, as Tranquilo. coisas É ainda vão isso. mudar, você ainda vai fazer uma Até eu outra fico, cirurgia ano que até eu vem. fico chocada que só É, faz é. 3 meses que a gente operou e reforçar, tipo, o quanto a atividade física te fez bem Sim, pro teu, para tu ter Para resultado a cosmético, recuperação, né? né? É, E o total. cosmético imediato, porque se a gente não tivesse o músculo maravilhoso que ela tem, a gente não ia ter colocado uma prótese direto. Ia ter é colocado um expansor, ia ser expandido devagarzinho. Então, assim, esse é um processo muito mais tenso, lento, mais mais traumático. tempo. Depois ia ter que É. ir outra cirurgia. Tipo, a mama dela já tá muito, muito, muito bonita e vai ficar cada vez melhor. E ela é maravilhosa, né? Maravilhoso. Ô, É, Dani, maravilhosa. então, Ah, doutora, pare, Esse ah, pare. amor, esse alto que astral é no isso. consultório também. Ela é desse jeitinho mesmo. É mesmo, é mesmo. Ela é. Legal. Ô, Dani, assim, vamos então. Obrigado, viu, doutora, pela sua participação. Achei muito Imagina, legal. foi um Também ouvir esse presente outro ó. lado. Desculpa atrapalhar, na É, verdade. imagina, que isso. A gente fez convite aí, achei que virou aquele arquivo confidencial lá. A gente começa a falar da Do pessoa, nada. ela vai se Dani, emocionar. você. Você é a pessoa mais incrível. Vai chamar sua professora da quinta série, vai estar Isso, vai aqui também na chegar live. aqui. Ela vai ficar sua professora Brincadeira. de yoga. É verdade. Mas que legal que a gente está aqui para falar de possibilidades que existem que não existiam na medicina. Que legal que a gente está aqui para falar de um caso é, como o teu, né? Que caramba, assim, é muito emblemático. Que legal que você também acaba, né, Dani, se tornando cada vez mais porta-voz disso, assim. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua participação aqui, de verdade, nessa live com a ACO. Quero agradecer a participação da doutora. E para fechar, assim, as considerações finais de vocês. Olha, eu agradeço o convite. Eu acho que a minha missão agora, enquanto comunicadora, é sempre que tiver oportunidade contar a minha história para que a minha história sirva de alerta para outras mulheres, inspire outras mulheres, assim como a história da Angelina me inspirou. Gostaria que tivesse essa função também, que eu possa também ajudar outras pessoas e entenderem que não é coisa de Hollywood, não. Tem exame aqui no Brasil, sim. Como a doutora É falou, verdade. entre R$ 1.500 e R$ 2.000, você faz o exame num laboratório top e você leva esse exame no seu médico de confiança e conversem. Cada caso é um caso, não é porque o meu aconteceu isso que todos vão ser assim, é importante dizer. E eu acho que o recado maior é esse, é da gente se cuidar, né? A gente descobrir que existe possibilidade de uma redução de risco muito antes do câncer das caras e só de ter isso em mente para quem né, quer se cuidar, quer, enfim, ou tem histórico, já é meio caminho andado. Então, vamos olhar, vamos prestar atenção, vamos fazer os exames sim. E eu acho que a gente tem que se cuidar. Nós somos a pessoa mais importante da gente mesmo, né? A pessoa fala assim, a pessoa mais importante da minha vida é minha mãe. Não é mentira, tá? É você. Então, a gente tem que se cuidar.
A gente tem que prestar atenção e existe sim exames, existe sim formas e formas de você prevenir um câncer. Então, vamos ficar esperto com isso aí. Não é só em outubro, não, é o ano inteiro. O ano inteiro. É isso. Doutora, quer falar? Suas considerações finais. Rapidinho, eu entrei de penetra aqui, né? Mas Então tá tudo aproveita. certo. Dani me conhece, eu sou meio entrona mesmo. E tá tudo certo. Gente, eu só queria dizer que esse exame, tipo, ele custava 20 mil mais, na verdade, e agora é 1.500 a 2.000, divide em 10 vezes. Ficou Tem muito mais laboratório que faz. fácil. Assim, não é barato, mas tá muito mais acessível. E assim, se você testar positivo, 6 pessoas da sua família podem ser testadas gratuitamente. E, poxa, para quem tem filho, para quem tem irmão, sabe, irmã, e não é só na mulher que dá câncer de mama, no É homem também. Tem que verdade. Não se fala testar o muito filho nisso aí. menino também, que tem a ver com câncer de testículo, próstata. Então, assim, é um negócio surreal. Muito sério. Quando eu entrei na minha formação de residência, a gente nem falava, porque, gente, eu atendi na filantropia do Sírio-Libanesa, a pessoa não tinha nem dinheiro para condução, aí eu falar de teste genético. É um É insulto, surreal para a né? realidade. É, É outra exatamente. realidade. Agora a gente está podendo conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu sou muito grata pela minha profissão, porque até uma paciente perguntou para mim ontem, falou, nossa, como é que você dá diagnóstico de câncer todo dia e você fica sorrindo? Porque a gente cura, gente. A gente cura 95% dos casos. O da Dani foi um achado intraoperatório. Porque você vê, nem os exames encontraram Estavam dela. diagnosticando. E a gente foi fazer um outro exame que chama imunistoquímica, que é para ver se realmente não tinha invasão, se não tinha que tirar um gânglio da axila, não tinha. Maravilha, fizemos tudo certo. Você vê como esse negócio é traiçoeiro, mas mesmo sem traiçoeiro, a gente cura. E é por isso que eu amo o que eu faço, porque a gente cura a grande maioria das pessoas. E quem a gente não pode considerar curável, a gente trata e a pessoa vive anos e anos e anos e anos e anos muito bem. Mas É isso. muito bem. E Este, provavelmente daqui uns 5, 6, 7 anos vai ficar todo mundo curável. esse é o ponto. Então é isso, a gente está falando disso, assim. Nossa campanha aí para fechar, quem quiser seguir, é a ACO, as redes sociais, @câncer de ovário, a campanha Nem Todo Câncer é Rosa, mas toda semana a gente conversa com médico, paciente, profissionais da saúde, enfim, tem muitas histórias aí. E continuem seguindo, siga a Dani, siga a doutora. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Espero que vocês tenham gostado. Adorei. Até a Obrigada. Opa, que bom. Transmissão. É isso, vou salvar a live e vou mandar para as pessoas, hein? Tem gente que pode aprender muito com esse conteúdo aqui, certo? Certinho. Beijo para Obrigada, vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Dani.